Você já pensou em escrever um livro sobre a história do Urso Som? Não, eu já pensei em escrever alguma coisa assim. Cara, seria sensacional, hein? Mas não, acho que... Fazer uma biografia não autorizada. eu pensei os em... depoimentos das galeras. Porque eu tive muitos ciclos na vida, né? Sim. Ciclo de técnico, de natação, ciclo de regente, disputando campeonatos de bandas de música, ciclo como DJ, ciclo do roller dance, que foi incrível, a época da patinação. Nós tínhamos os patinadores da noite, chamavam os night roller. Sim. E, quer dizer, eu tive muitos ciclos na minha vida, né? Ciclos de esporte. Eu tinha um time de hóquei que a gente pratiquei ciclismo, natação, vários esportes. Então, eu tenho muitos ciclos, mas talvez, eu não sei se interessaria o povo ficar sabendo de tanta coisa. Cara, você não tem assim, ideia, cara. Você vai ver como é que vai ser esses cortes aqui, o que vai acontecer. Você vai, depois eu te falo. Eu mas, acho que vale a pena. É uma história que é muito bacana de ser contada, principalmente pelo propósito. Festas. Nossa. Principalmente pelo propósito que você teve de cada festa, né? Tá ajudando as escolas a construir alguma coisa. E agora aquela pergunta chata, triste, mas por que o Urso Som acabou? Bom, tem uma historinha aí, né? Conta a historinha? Uai, você que sabe, estamos aqui para saber da história. Foi o seguinte, eu me separei da minha ex-mulher, né? Que eu tenho os filhos e tudo, e estava trabalhando nos finais de semana, e já não estava com aquele pique, porque você tem que ter o pique para viver em função daquilo, né? Sim. E assim eu já estava querendo ir passear, sair os finais de semana, dar uma voltinha. Eu já estava com essa ideia na cabeça. Mas aí aconteceu o seguinte, um pastor foi reclamar para o Alckmin, que era o governador... Hoje é vice-presidente, né? Vice-presidente hoje. Foi reclamar, falou que eu estava desvirtuando a juventude nas escolas. E falou que as minhas festas eram uma bagunça, que acontecia de tudo, rolava sexo, droga, só faltou ele pôr rock and roll no meio. Resumindo, se eu fosse governador, viesse um comentário desse no meu ouvido, eu mandava... E do pastor ainda, né? Do pastor, mandava fechar na hora. Mas aí eu fiquei sabendo que o pastor foi candidato a vereador, não sei o quê, e ele cresceu nas minhas costas. Na época eu era bem conhecido, né? Então ele cresceu nas minhas costas, o governador proibiu as festas nas escolas. E o que eu gostava era de fazer festa nas escolas. As festas particulares, eu já não estava fazendo mais, eu tinha abandonado, porque a escola tinha tudo a ver comigo, né? Eu trabalho na escola, sou professor, ajudava a comprar material esportivo para a escola, aquilo me alimentava, eu me sentia útil, né? Não era só ganhar meu dinheirinho, eu gostava de fazer aquilo mesmo. E aí eu desanimei de vez, né? Porque eu falei, eu não vou fazer mais aniversário, casamento, nada disso. Ou essas festas que eu faço na escola, eu largo a mão disso. Sim. Aí o pastor conseguiu proibir as escolas de fazer o evento. Aí um monte de gente me chamou para abrir uma boate, não sei o quê. Até pensei na época, eu falei, mas... Você já tinha os equipamentos, tinha tudo, né? Tenho equipamento, uma boa parte até hoje, né? Inclusive o Skywalker eu vendi para o Paulo Emílio de Moraes, né? Na época. E aí o que acontece? Eu peguei, já estava meio desanimado falei, deixa quieto, eu poderia ter brigado, né, processado, você vai ter que provar tudo isso que você disse e tal. Falei, quer saber de uma coisa? Larga a mão disso. Meu ciclo já foi, eu fiz durante 20 anos o que eu pude, né? Então agora está na hora de eu começar a investir em mim, porque eu só investia no som. E eu andava de Brasília, do primeira festa até a última. Sim. O som mudou, né? O som estava incrível. CDJ importado, CD que hoje o pessoal está usando equivalente, né? Porque ele tinha um
uma moedinha que gravava tudo, né? Sim, sim. Eu não precisava carregar aquele monte de CD. Isso na época não existia, né? Então eu tinha o que era de mais moderno na época. Falei, cara, foi, né? Tá na hora de eu seguir a vida para frente. Assim, 2 meses depois eu troquei de carro. Mas acabou dando certo. Mas, deu certo. Cara, que história bacana. Em 2011, eu parei em 2011. Sim. Porque foi quando eu comprei o carro. Agora eu liguei uma coisa na outra. Sim. Então eu toquei de 1990 até o final de 2010, mais ou menos. 20 anos. Mais ou menos. E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha para todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.